Pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Jornal Regional e hoje vamos falar sobre anestesia regional e fragilidade no idoso. Eu sou Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins e a gente vai falar, como a Nath disse, sobre fragilidade. Esse conceito, ele precisa ser compreendido por todos os anestesistas, porque o período perioperatório, ele é crucial para a avaliação desses pacientes. Mas será que a gente entende esse conceito? Entender o que é fragilidade? Entende quais são as pessoas que são idosas e que têm um maior risco de ter complicações? A gente pesquisou várias coisas. E realmente o conceito de fragilidade, ele não pode ser só subjetivo, ele tem que usar algumas escalas, né, para você conseguir até comparar e olhar os trabalhos, a questão da mortalidade desses pacientes no período perioperatório. O que é o conceito de fragilidade? Isso é uma coisa extremamente importante porque, primeiro, a população está envelhecendo. A estimativa de idosos até 2050, o que a gente está falando de mais 25 anos, é que esse número triplique. E, obviamente, é uma população que vai aumentar, então nossos cuidados também vão ter que aumentar. Hoje em dia, a gente tem uma especialidade que está nascendo, que é simplesmente voltada para atender a emergência do idoso. Simplesmente voltada para atender o idoso e para entender essa fragilidade. Então, assim, me parece, quando a gente fala de anestesia, parece que é muito complicado, né? Você vai no dia a dia super corrido, você vai ter que adicionar mais uma ferramenta para entender quem é esse idoso frágil e para de repente traçar uma outra conduta. Parece que fica complicado. É complicado e a gente tem que entender, na verdade, quem são os idosos, né? Porque os idosos também tem pessoas que não parecem que vão ser idosos. É novo, mas é velho, é velho, mas é novo. A gente não consegue. A definição de idoso em si depende, inclusive, do qual país isso está sendo avaliado. Em países em desenvolvimento, a gente considera um corte de 60 anos a idade. E se for um país desenvolvido, geralmente aumenta um pouco para 65 anos um paciente idoso. E esse idoso, ele pode ser um idoso ou um muito idoso, né? Porque existe o de 60 até 75, acima de 75 e acima de 90. Acima de 90, os pacientes centenários, eles tendem a não ter tantas comorbidades, senão eles não chegariam a ter 90 anos, né? Mas dessa população, o que seria aqueles que são frágeis, Nath? Assim, esse conceito ele é fácil de saber. A gente deu uma lida bastante, mas não é tão simples definir alguém como frágil. Você achou? Não achei fácil, mas existem várias escalas. A escala que eu achei mais direta foi a escala Edmund Frail Scale. O que você precisa primeiro avaliar no paciente para definir se ele é frágil, o idoso frágil ou não? Primeiro, a cognição. Essa é a parte mais difícil, que é aquele teste do relógio. Mas isso muito possivelmente, eu não sei, mas muitos hospitais isso já tem, você já olha no prontuário e essa informação ela já está lá, que ela já foi medida pelo médico da emergência que avaliou, pela enfermagem. Muito provavelmente essa informação já vai estar lá. Isso não está, de fato, talvez a gente deva pensar em incluir na avaliação do paciente acima de 60 anos na nossa anamnese. Segundo, que é o estado geral de saúde. É uma pergunta simples. Você esteve internado nos últimos 12 meses? Se a resposta for sim, o paciente ganha um ponto nessa parte da escala de fragilidade. E aí tem duas independências. Independência social, se o paciente consegue realizar as tarefas de casa sozinho, sem ajuda. E a social, que significa que o paciente, se ele precisa de ajuda, ele tem para quem ligar. Isso entra também na escala de fragilidade. Medicação, se o paciente usa mais de cinco medicações da mesma classe ou de diferentes classes de medicação, então entra mais um ponto. Nutricional, se o paciente tem perdido peso. Humor, se o paciente tem depressão, né? Isso a gente, enfim, você pode perguntar, né? Se ele tá como. Tem algumas perguntas muito diretas, né? Para perguntar se o paciente tem algum humor deprimido ou não, como é que ele tá dormindo, como é que ele tá comendo, se o paciente precisa de ajuda, se ele chora espontaneamente, ou então se o paciente está tomando alguma medicação já para a depressão e te diz, estou usando duloxetina porque eu tenho depressão, já fica bem mais fácil. Incontinência urinária entra também no risco de fragilidade. E aí entra uma questão que eles chamam de desempenho. Se o paciente consegue levantar, se equilibrar de pé sozinho e se sentar sozinho novamente. Isso também durante o dia a dia eu acho que é uma das mais simples, porque você pode pedir para o paciente levantar.
E sentar de novo durante o exame físico, você já consegue avaliar isso rapidamente. As outras eu acho um pouco mais complicado. E parece, quando você fala isso, fala, nossa, mas aí eu vou adicionar mais uma pergunta na minha anamnese, no meu. A nossa avaliação como anestesista, ela é muito breve, né? Ela é muito rápida, ela é muito direta. E aí parece que quando você acrescentar isso, você vai perder muito tempo. Mas no final, a gente ganha dados, porque aí entra, Elaine, numa questão que a gente leu muito, de entender se anestesia geral ou anestesia regional vão realmente fazer diferença. Porque se a gente não consegue classificar quem é o idoso frágil, a gente também não consegue saber se anestesia geral ou anestesia regional vai fazer diferença no idoso frágil ou não, certo? Sim, Fala com um pouco, certeza. Dante. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, de várias escalas que a gente pode olhar, existem validadas para comparativo, inclusive validadas que fazem um comparativo de sobrevida no período perioperatório, né? E, resumindo um pouco todas as escalas que a gente deu uma lida, basicamente é a questão de a paciente ter muita comorbidade, ter força muscular e ter cognição. Se você olha para um paciente, ele tem pouca força muscular, ou seja, ele é dependente, ele não consegue movimentar, ele não consegue. A marcha é muito importante. A parte cognitiva, né, ou de comorbidade cognitiva, e de comorbidade como um todo. Se ele toma muito remédio, ele tem muita doença. E qual a importância disso diretamente é o risco dele complicar. Eu quero saber por que que eu tenho que avaliar se o paciente é frágil. Porque, estatisticamente, eles são os pacientes que têm maior chance de ter morte no período perioperatório, ponto. Então, se eu não consigo avaliar, se eu não consigo saber se esse paciente ele é um fator de risco maior, eu não tomo condutas na minha cirurgia que faça com que esse paciente ele não tenha tantas chances de complicar. E aí vem o nosso papel de anestesia em relação à escolha da técnica. Essa escolha da técnica para pacientes frágeis, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque existem trabalhos que respaldam a gente dizer que a anestesia regional ela é melhor, isso a gente fala em spinal anesthesia, né? E a gente fala da parte mesmo de general anesthesia, ou seja, de anestesia geral. Em vários trabalhos, tem dois grandes trabalhos. Um é uma revisão sistemática de 2022, que saiu na Brittany Journal, e ele fala sobre a diferença de anestesia geral versus anestesia regional no delírio pós-operatório em idosos em fratura de quadril. Tem um outro estudo, que não é uma revisão sistemática, é um estudo que compara, de 2016, que saiu na Regional Anesthesia, falando exatamente a mesma coisa, comparando delírio pós-operatório e mortalidade entre anestesia regional, que eu digo, ah, bloqueio subaracnoideu e anestesia geral, em termos de delírio pós-operatório e mortalidade, tanto a revisão sistemática de 2022 quanto o trabalho de 2016, os dois não mostram nenhuma diferença entre mortalidade e delírio. Então, quando a gente fala agora, uma coisa interessante, tem um estudo que é da Alemanha, 2024, que ele mostra a influência da anestesia regional e o risco de queda em pacientes acima de 60 anos com bloqueios de membro superior. Então, como é que eles fizeram esse estudo? Então, pacientes submetidos à cirurgia de ombro, foram 53 pacientes no total. Então, eles dividiram esses pacientes em dois grupos diferentes, um grupo com anestesia regional e outro grupo sem. E eles avaliaram o risco de queda desses pacientes no pós-operatório, mesmo com anestesia no membro superior. E aí eles disseram que existia no estudo, segundo o estudo, que a anestesia regional no membro superior aumentava o período de queda drasticamente por um curto período de tempo. O que, que ele chama de drástico? Ele fala que nas primeiras 8 horas após a anestesia regional, que os pacientes foram colocados para andar, eles teve um aumento temporário no risco de queda, porque os pacientes que receberam anestesia regional no TUG test, o que que é o TUG test? É o paciente sentado numa cadeira, ele levanta, anda uma determinada, eu acho que 100 metros, eu não tenho certeza se é 100 metros, anda uma determinada distância, ele vira 180 graus e senta novamente na cadeira sem apoio. Então, eles avaliaram que esses pacientes que receberam anestesia regional no TUG test, eles tiveram
maior instabilidade na marcha, uma redução do passo, uma redução da distância do passo e mais variabilidade na marcha. Então, eles atribuíram essas três mudanças na marcha como um fator que aumentaria o risco de queda. Isso é É, interessante. é interessante demais em relação a o que todo mundo olha em trabalhos científicos de anestesia regional, o impacto no idoso, é, no idoso, pensando em melhor analgesia, mas não pensa no impacto da anestesia, ou do bloqueio em relação a risco de queda também. Qual o impacto que você vai fazer no paciente em relação à força muscular dele depois do processo? Ele é um paciente idoso, então ele tem baixa reserva muscular, ele é sarcopênico e ele vai responder diferente àquele bloqueio que você fez. Eu vi em situações de pessoas que não. Parece uma coisa óbvia, né, Nath? Parece uma coisa que assim, não, mas é óbvio, elas estão falando uma coisa óbvia. Mas durante muito tempo em um serviço, que assim, muito paciente idoso, as pessoas botavam roupa sem diluir com uma ampola de Dexa, roupa pura, no femoral no idoso, para durar mais tempo. E assim, por quê? Porque a nossa cabeça era a avaliação do quanto que esse paciente ia ficar sem dor. A gente não pensa no impacto dessa anestesia regional, desse bloqueio com uma diluição tão alta, ou sem diluição às vezes, né? De força muscular pós-operatória de um paciente que já está com sarcopenia e ele já é frágil no sentido de força de queda. Então, é muito comum a gente não ter o raciocínio da importância disso. Então, no idoso e na criança, diluições muito, anestésico local muito concentrado não faz sentido por isso. E uma coisa interessante também, a gente, assim, quando você entra, eu entrei em alguns protocolos institucionais de queda, né, de hospitais famosos, que eles estão disponíveis quando você entra no site. Nenhum deles menciona anestesia regional. Então, será que, assim, a gente, hoje, esse episódio, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Será que a gente não deveria, enquanto anestesistas, interferir nesse protocolo de queda e acrescentar algumas ferramentas, como, por exemplo, no membro superior, se o paciente tem um catéter no membro superior, que a gente está tranquilo dizendo que a roupa está 0,1 e que é só para analgesia. Será que antes dele levantar, a gente não deveria colocar, acrescentar nesse protocolo de queda, avaliar é, a força? E uma coisa muito simples, né? Pedir para a enfermeira que vai levantar o paciente, pedir para o paciente, pisa no acelerador, levanta a coxa contra a resistência. Acabou, simples. E aí você sabe E que o paciente. alguns hospitais, eles põem cirurgias ortopédicas como cirurgias de risco de queda. E isso implica, a gente não tem o bloqueio em si, mas tem cirurgias ortopédicas. Então, pode ser que em algum momento isso seja intercalado como uma coisa já, né, que acaba tendo, o que não é verdade. A gente sabe que não está intimamente ligada, não é porque tem, né? Você concorda comigo? Ou Concordo. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque quando eles colocam cirurgia ortopédica aumenta o risco de queda, eles estão. Cara, o range de cirurgias ortopédicas, você tá falando de um dedinho até uma artroplastia total. Então, assim, como é que a gente está avaliando esse risco de queda simplesmente por ser cirurgia ortopédica? O bloqueio está entrando nisso? Como que isso pode influenciar? São mais perguntas do que respostas, a gente não sabe. E aí, o que que acontece? O que eu via muito no hospital, que era uma briga eterna, o que que acontecia? Quando a gente ou deixava um catéter ou fazia bloqueio, a, a equipe responsável para colocar o paciente para andar postergava isso, devido ao alto risco de queda. E aí você entra um conflito com a recuperação cirúrgica. Porque para a recuperação cirúrgica ser rápida, o paciente tem que andar. Então, e aí você. Aí que acontece? A equipe cirúrgica vai para o centro cirúrgico, o que que ela fala para o anestesista? Não faz bloqueio. Porque a equipe do pós-operatório não está preparada para receber o paciente do bloqueio.
porque eles não sabem lidar com o risco de queda ou com o uso de catéter ou com as complicações que aquilo pode causar. É muito comum com catéter, né? É muito comum com essa parte do catéter em si. Todo mundo tem o receio de mandar e que, com certeza, todos eles são um risco de queda independente, né? Então, realmente não saber desse fator de risco de queda, ele é crucial. Uma coisa, Nath, que é importante é realmente a avaliação dos trabalhos de bloqueios em idoso. E a maioria das vezes eles nem botam só idoso frágil, né? Põe idoso, né? Que é assim, é completamente diferente um idoso com reserva funcional do que um idoso com um idoso frágil. E a gente não está falando em idoso frágil como um sinônimo de idade avançada, portanto. A gente está falando em idoso com fatores de risco para complicações, né? E os trabalhos, eles põem todo mundo no mesmo saco. O que a gente sabe é que realmente, independente a idade com o tempo, você tem alterações de fascículos neurais e isso predispõe a você não precisar de doses de anestésico, por exemplo, concentrados para conseguir fazer uma analgesia, em média 12 horas sem adjuvantes, que a gente já discutiu no podcast anterior, você consegue, e é isso. Vale a pena adicionar adjuvante, né? Lembra da discussão? Quem não viu, assista o outro podcast que a gente falou de adjuvantes, que agora nesse podcast que a gente está falando de idoso, a gente está falando de risco de queda, isso fica claro que a gente não quer muitas vezes que esse bloqueio se perdure ao ponto de aumentar o paciente que já está em risco de queda, que é um dos critérios dele de comorbidade, ter outra queda, né? Ou o paciente já está lá, cirurgicamente, pensando em, por causa de uma queda e ter uma complicação pós-cirúrgica. Existe uma associação que é a Fragile Fracture Network, que eu super aconselho todos que gostam desse assunto olhar sites, a gente pode oferecer, por exemplo, num link depois nos Instagrams e tudo, que é uma associação, né, de vários um comitê educacional, na verdade, que fala sobre todo esse período perioperatório de pacientes com fraturas e frágeis, né? E o destaque para isso, Nath, é que isso deve ser multiespecialidade. Não tem como cuidar de um paciente desse que é frágil, que tem risco de ter complicações e em idade mais como idoso, se você não tem o time, inclusive com o ortogeriatra, com a cirurgia, com a anestesia, com todo esse fator de analgesia. Fazer a cirurgia antecipada diminui riscos de mais complicações. Então, o que a gente está falando aqui é algo multiespecialidade. Inclusive, o trabalho que eu vi de maior impacto de mortalidade no período operatório foi um trabalho de enfermeiros, né? É, exatamente. O trabalho de mortalidade realizado por enfermeiros e, mais uma vez, voltando na individualização, a gente leu mais um trabalho que foi realizado na Universidade de Yale em 2022, que comparava anestesia regional, mais uma vez, anestesia geral, em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e amputação de extremidades. Então, nesses pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e amputação de extremidades, a anestesia regional se mostrou muito mais eficaz e evitando algumas complicações no pós-operatório. Por exemplo, ele mostrou que 23% dos pacientes reduziu a anestesia regional, reduziu a mortalidade em 23% dos pacientes e em 13% o risco de complicações pulmonares. Ou seja, mais uma vez a gente volta naquilo que a gente estava falando, individualização. O paciente que amputou, ele não vai andar precocemente. Então, ele já tem o risco de queda pela própria amputação de membros inferiores. Então, a doença cardíaca congestiva, menos complicações quando se oferece uma anestesia regional para esse paciente, muitas vezes não vai ser anestesia espinhal, que é um paciente que está anticoagulado. Então, mais uma vez, a gente tem que repensar e individualizar cada técnica para cada paciente e para cada comorbidade. Quando você fala em individualizar a técnica, a gente pensa na questão mesmo sempre dos trabalhos comparativos de anestesia regional e anestesia geral, né? E que você pode também, do mesmo jeito dos adjuvantes, você pode pegar um trabalho para chamar de seu,
justificar se tem um impacto ou não de acordo com a sua escolha. E um trabalho muito interessante, que ele é chinês, de 2022, ele fala exatamente do impacto de anestesia geral versus anestesia regional, inclusive em relação à spinal anesthesia. E a conclusão é que não existe significativamente diferença em relação ao impacto cognitivo, que é o que eu falei no começo do podcast. Será que a família fica com muito medo do paciente perder cognição, né? Perder status, não lembrar das coisas, ficar meio que entrar em um delírio. E não se mostrou evidência em relação ao impacto da escolha com cada paciente, mas assim, eram muitos pacientes com muitas comorbidades, 3.555 pacientes, e a conclusão do trabalho é o gancho que eu peguei da sua fala, Nath, individualização. Se o paciente tem pneumonia, por exemplo, a gente também lê o trabalho dizendo que aumenta a mortalidade você fazer uma anestesia geral. Então Ah, depende da comorbidade, né? depende da comorbidade. Então, mais uma vez, a gente estudou muito sobre fragilidade, e aí o que a gente chega à conclusão? Que a gente precisa sim estratificar a fragilidade do idoso, porque a gente precisa desenvolver dados de entender se o idoso frágil tem desfechos piores ou melhores. Porque quando você coloca idosos, você tem o idoso jovem, e o idoso médio e o idoso idoso. E o idoso frágil, a gente não sabe se ele estava nesse estudo. Então, individualizar o idoso frágil vai dar dados para a gente entender que tipo de anestesia é melhor para aquele paciente sarcopênico, para aquele paciente com déficit cognitivo pré-existente, para aquele paciente com humor deprimido, se é anestesia geral ou regional, enfim, se a gente pode mudar isso. Então, ela vai dar ferramenta para a gente padronizar e fundamentar a nossa escolha no futuro. Então, talvez a gente deva pensar em incluir algumas perguntinhas na nossa avaliação pré-anestésica para ter dados futuros, entender mais uma vez a individualização e de repente a gente tentar sair um pouco do centro cirúrgico em termos administrativos e entender melhor como funciona o risco de queda e como que a gente pode colaborar em termos hospitalares mesmo, para que a gente melhore esse desfecho. Sim, eu concordo plenamente. Esse podcast ele vai dar base para a gente discutir depois as escolhas de anestesia regional que fazem o que a gente chama de motor-sparing, né? Que você permite o paciente andar no pós-operatório apesar da analgesia. E essa discussão, ela precisa ser feita em base do que a gente já discutiu nesse podcast sobre idoso frágil. Por que que, por exemplo, a gente escolhe fazer um peng block no lugar do femoral? Por que que é tão importante isso? É esse impacto do paciente idoso que precisa, por exemplo, ter a sua força ou o seu status funcional preservado apesar da cirurgia, que esses pacientes eles evoluem de forma ruim e esse podcast é muito importante. Como base de todas as discussões de, por exemplo, prótese de joelho e quadril, todas as abordagens e os estudos de anestesia regional que eles estão em busca de técnicas que permitam o paciente movimentar apesar da cirurgia. Você concorda com isso? Concordo. E aí, para você ver também como muito individualizado, né? Porque se você fala de uma cirurgia abdominal, a anestesia regional ela se faz extremamente necessária, porque o paciente sem uma analgesia, sem, por exemplo, um catéter de peroral numa cirurgia abdominal de grande porte, ele não ventila bem, ele não anda rápido, e aí sim você, em pouquíssimo tempo, você aumenta a força muscular, você diminui a força muscular, e aí você aumenta o risco de queda. É o completo oposto quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica de membro inferior ou superior. Sim. Nath, adorei a nossa discussão. Eu acho que a gente realmente vai servir de base. A gente pode discutir, por exemplo, se em algum outro podcast chamar para quem não compreendeu algum conceito, voltar para esse podcast para conseguir compreender a importância da avaliação desses pacientes, entender que cada vez mais vão ter esse número aumentado. Se um paciente frágil tem muito a ver com função muscular, né? Você pode parar para ver o quanto que a longevidade, isso implica em viver mais sem ser frágil, né? Acaba tendo o componente muscular muito importante. Conversar sobre isso e estudar todos os artigos que a gente discutiu.
Tá joia. Muito obrigada pela presença de todos. Terminamos aqui mais um podcast do nosso Jornal Regional.